A lenda da pata do macaco, o desejo que nunca deveria ser feito. Existem histórias que atravessam gerações como sussurros proibidos, relatos tão antigos que ninguém sabe exatamente onde começaram, e, talvez por isso, ninguém deveria tentar descobrir. A lenda da pata do macaco é uma dessas histórias. Um relato que fala sobre algo mais profundo do que simples superstição. É um aviso, um lembrete silencioso de que o desejo humano é um abismo e qualquer força capaz de torná-lo realidade cobra um preço que nenhum de nós está preparado para pagar. Mas esta versão, que quase ninguém conhece, começou numa pequena casa, afastada da cidade, onde vivia a família Torres. Eram pessoas simples. Antônio, um homem calmo que trabalhava como operador de máquinas. Sua esposa Helena, dedicada e discreta. E o filho mais novo, Lucas, de apenas 14 anos, um garoto curioso que gostava de colecionar objetos estranhos. Essa família vivia uma rotina tranquila, até que um visitante inesperado bateu à porta numa noite chuvosa, trazendo consigo um objeto que carregava o peso de séculos de escuridão. O visitante era um homem de aparência desgastada, com olhos fundos e uma expressão que oscilava entre medo e resignação. Chamava-se Mário. Era um antigo amigo de Antônio, alguém com quem ele havia perdido contato anos antes. O reencontro deveria ter sido alegre, mas desde o instante em que Mário entrou na casa, algo no ar mudou. A temperatura pareceu cair, e Lucas juraria que por um momento a sombra do homem se movia independentemente do seu corpo. Mário trouxe consigo uma pequena caixa de madeira, amarrada por cordas desgastadas, como se alguém tivesse tentado impedir que aquilo fosse aberto. Ele não demorou muito para revelar o que havia dentro: uma pata de macaco ressecada, de pelos curtos e retorcidos, com os dedos encolhidos, como se guardassem um último espasmo de vida congelada no tempo. Enquanto a família observava o objeto com uma mistura de nojo e fascínio, Mário explicou que a pata tinha o poder de conceder 3 desejos a quem a possuísse, mas cada desejo vinha acompanhado de um pagamento inevitável. Não era um pagamento financeiro nem físico, era algo que atravessava o campo da realidade, como se a própria essência do desejo fosse distorcida e devolvida de forma cruel. Ele contava isso com a voz trêmula, como alguém que não estava apenas repetindo uma história antiga, mas relatando algo que havia visto, vivido e temido profundamente. E quando Lucas, curioso como sempre, tocou a pata, de leve, um arrepio percorreu o ambiente inteiro, como se a casa tivesse respirado pela primeira vez em décadas. Antônio riu. Achou tudo aquilo bobagem. Achou que era apenas superstição de gente ignorante. E brincou, dizendo que desejava um pouco mais de dinheiro para pagar as contas atrasadas. Mas assim que as palavras deixaram seus lábios, a pata se mexeu. Os dedos se contraíram lentamente, como se estivessem despertando. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até a respiração pareceu indevida. E então, algumas horas depois, o telefone tocou, trazendo uma notícia inesperada. A fábrica onde Antônio trabalhava havia sofrido um incêndio parcial e ele receberia uma indenização considerável pelos danos e pela dispensa temporária. O dinheiro veio, exatamente o que ele pediu. Mas a perda de empregos, de colegas de trabalho, feridos e até o medo de não ter lugar quando a fábrica reabrisse, formaram o pagamento que ninguém havia previsto. O desejo havia sido atendido, mas de forma retorcida, cruel e devastadora. Helena foi a próxima a sentir o peso
da pata do macaco. Sempre lutou contra o envelhecimento precoce, marcado pelas horas de trabalho, pelas noites mal dormidas e pelas preocupações com a família. Em um momento de desespero silencioso, desejou voltar a ser jovem. A pata se mexeu novamente, contraindo mais um dedo. Na manhã seguinte, ela realmente parecia mais jovem. A pele mais firme, os cabelos mais brilhantes, os olhos mais vivos. Mas ao longo dos dias, Helena começou a sentir algo estranho. Dores que não pertenciam ao seu corpo. Lapsos de memória, flashes de momentos que ela nunca viveu. Até que, depois de um exame médico emergencial, a verdade veio à tona. As células do corpo dela estavam regredindo de forma descontrolada, não para um estado saudável, mas para um estado incompleto. Era como se o corpo estivesse tentando reconstruir-se a partir de memórias distorcidas, esquecendo partes essenciais do seu funcionamento. A juventude havia vindo, sim, mas acompanhada de uma deterioração silenciosa que ninguém conseguiu impedir. O desejo foi atendido, mas sua alma pagava o preço, aos poucos, em dor constante. O terceiro desejo deveria ter sido o último, o mais perigoso, e Antônio tentou impedir a todo custo. Mas Lucas, que desde o início olhava para a pata com fascínio mórbido, sentia uma conexão inexplicável com aquele objeto. Ele acreditava que poderia controlar o poder da pata, que seria diferente dos adultos, e numa noite em que seus pais dormiam, tomada por sombras estranhas que se moviam pelos cantos do quarto, o garoto fez o desejo mais imprudente de todos. Pediu para ver o que realmente vive dentro da pata, não algo físico, mas a entidade, a força, a presença que concedia os desejos. Quando o dedo final da pata se contraiu, a casa inteira estremeceu. As lâmpadas estouraram, as portas bateram sozinhas. Um cheiro de carne queimada tomou o ar. Não houve grito, não houve som, apenas um silêncio tão absoluto que parecia impossível de existir. Quando Antônio e Helena acordaram, Lucas estava sentado no chão, com os olhos completamente negros. Não piscava, não falava, não respondia. Ele apenas levantou a mão e apontou para a pata, que agora estava irreconhecível, mais inchada, mais escura, como se tivesse absorvido algo, como se tivesse se alimentado nas horas seguintes. Lucas começou a se comportar de maneira estranha. Ria sozinho, parava no meio dos corredores, falava com alguém que ninguém conseguia ver, dizia frases desconexas sobre escolhas, sacrifícios, portas abertas. A família tentou buscar ajuda médica, psicológica, espiritual, nada funcionou. O garoto parecia ter se tornado uma espécie de receptáculo para a entidade por trás da pata. E pouco a pouco, o que quer que tivesse respondido ao terceiro. Desejo começou a se manifestar na casa, sombras que se arrastavam sem luz, objetos que vibravam, vozes que sussurravam em línguas incompreensíveis e a sensação inquietante de que havia mais alguém sempre observando, sempre esperando. A tragédia final aconteceu numa madrugada. Antônio acordou com o som de passos no telhado. Quando se levantou para investigar, encontrou Lucas parado na sala, olhando fixamente para a porta da frente. O garoto sussurrou. Ele veio buscar o que é dele. E antes que qualquer reação fosse possível, a porta se abriu sozinha. Uma ventania varreu a casa. As sombras se contorceram e, num instante que pareceu durar séculos, Lucas foi puxado para a escuridão. Antônio correu atrás. Helena gritou. Mas tudo o que conseguiram alcançar foi o vazio. Um silêncio profundo que selou o
destino do menino. A pata do macaco caiu no chão logo em seguida, seca, frágil, esfarelando-se, como se tivesse cumprido sua função. Depois disso, nunca mais ninguém viu Lucas e nunca mais ninguém viu nada sobrenatural naquela casa. O preço havia sido pago. Até hoje dizem que a pata reaparece de tempos em tempos, sempre na casa de alguém que deseja algo desesperadamente. Sempre alguém com fraquezas, sempre alguém que acha que pode escapar das consequências. A pata não concede desejos, ela oferece armadilhas, e cada pessoa que tenta usá-la alimenta ainda mais o poder da entidade que dorme por trás daqueles dedos encolhidos. Uma entidade antiga, faminta e paciente. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Talvez ela esteja mais perto do que imagina. Se você conseguiu ouvir esta história até o fim, então já sentiu o peso daquilo que espreita por trás dos nossos desejos mais profundos. Histórias assim não são apenas histórias, são avisos, e existem muitos outros segredos, muitas outras entidades e muitos outros objetos amaldiçoados espalhados pelo mundo, esperando apenas que alguém curioso demais os toque. Se você quer continuar explorando essas fronteiras proibidas, eu te convido agora a entrar mais fundo. Inscreva-se no canal Arquivos Malditos. Aqui, cada relato é uma porta, cada história é um risco, e cada novo vídeo pode revelar algo que talvez você preferisse nunca ter descoberto. Aperte o botão de seguir, mas faça isso com cuidado, porque depois que você entrar, as sombras também começarão a procurar por você.